Olá, já parou para pensar como é que o governo, o Estado, fala com a gente de forma oficial? Pois é, não é de qualquer jeito não. Existe toda uma linguagem, uma estrutura por trás disso. E é exatamente essa linguagem que a gente vai decifrar hoje. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa do dia a dia. De um lado, uma multa, né? Uma coisa que ninguém quer. Do outro, a carteira de motorista, um direito que a gente busca. O que será que essas duas situações, aparentemente tão opostas, têm em comum? E aí que está a resposta. As duas coisas são, na verdade, o Estado manifestando a vontade dele. Não são eventos soltos, aleatórios. São ações bem formais que criam, mudam ou terminam direitos e deveres na nossa vida. Então, essas ações oficiais têm um nome técnico no direito. E elas estão acontecendo o tempo todo, ao nosso redor. Vamos ver como isso funciona na prática, no nosso cotidiano? Pensa só, um guarda que manda parar o carro. Ele está criando ali na hora uma obrigação. A nomeação de alguém que passou num concurso público. Isso gera um direito, o direito de tomar posse. A CNH dá a permissão para dirigir. E a multa? Bom, a multa cria a obrigação de pagar. Percebe? Todas essas são manifestações do Estado que impactam a gente diretamente. Ok, exemplos entendidos. Agora a gente vai mais fundo. Esse nome, ato administrativo, não é à toa. Ele tem características bem específicas, quase como se fosse um DNA. Vamos dar uma olhada em cada pedacinho dele. Para a gente poder chamar algo de ato administrativo de verdade, essa manifestação do Estado precisa ter algumas características essenciais. São como pilares que sustentam o conceito. Vamos analisar cada um deles para entender o que faz esse tipo de declaração ser tão poderosa. O primeiro pilar, e esse é fundamental, é que o ato é unilateral. O que isso quer dizer? Quer dizer que só a vontade do Estado já basta. Não precisa de concordância. Pensa de novo na multa de trânsito. Ninguém assina um papel dizendo sim, eu concordo em ser multado. Não é um acordo, é uma imposição. A vontade é de um lado só. Tá, e quem pode emitir esses atos? É só o presidente, o prefeito? Não. O Poder Legislativo, quando contrata seus funcionários, ou o Judiciário, quando faz uma licitação, também estão praticando atos administrativos. E mais, até empresas privadas que prestam um serviço público, tipo uma concessionária de rodovia, podem emitir certos atos. Outro ponto-chave. O ato tem que fazer alguma coisa no mundo real, no mundo do direito. Não pode ser só uma opinião ou uma recomendação. Ele precisa criar um direito, como a nomeação para um cargo, ou extinguir um, como a cassação de uma licença. Tem que ter um efeito jurídico concreto. E aqui está o pulo do gato. O Estado não age como um igual. Numa negociação entre duas pessoas, a relação é horizontal. Aqui não. A relação é vertical. O Estado está num degrau acima, agindo com autoridade, porque ele representa o interesse público, o interesse de todo mundo. Um jeito ótimo de entender um conceito é saber o que ele não é. Então agora que a gente já viu os pilares, vamos delimitar o terreno e ver o que pode parecer, mas que na verdade não se encaixa na definição de ato administrativo. A gente pode pensar assim, ó. Ato da administração é o gênero, é o guarda-chuva grandão, onde cabe tudo que a administração pública faz. Já o ato administrativo é uma espécie, é um tipo bem específico de ação que fica debaixo desse guarda-chuva e que tem todas aquelas características que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, quando o governo aluga um prédio de uma pessoa, isso é um ato de direito privado, um contrato de aluguel normal. Quando o presidente veta uma lei, é um ato político. Um contrato precisa da vontade dos dois lados, então é bilateral. Nenhum desses é um ato administrativo naquele sentido técnico que a gente está estudando. E tem mais uma coisa para a gente diferenciar: o fato administrativo. Imagina que um carro da prefeitura bate num carro particular. Esse acidente vai gerar consequências jurídicas, claro, como o dever de indenizar, mas não teve uma declaração de vontade do Estado para bater o carro, né? Foi um evento, um acontecimento. Isso é um fato e não um ato. Agora, vamos para um cenário bem curioso. A gente falou sobre o que o governo faz, sobre a vontade dele. Mas, e quando ele não faz nada? Quando ele deveria dar uma resposta e simplesmente fica em silêncio? O que acontece? O silêncio por si só não é considerado um ato porque não tem manifestação de vontade. Ele é um fato jurídico. E as consequências dele dependem do que a lei diz. Algumas leis dizem que se a administração não responder em X dias, o pedido está aprovado. É o sim pelo silêncio. Outras dizem o contrário. Se não respondeu, é não. E quando a lei não fala nada? Aí não tem jeito. A pessoa tem que ir à justiça para forçar uma decisão. Para a gente fechar, vamos falar de uma coisa que faz os atos administrativos serem tão especiais.
Eles têm características próprias, que a gente chama de atributos. São quase como superpoderes que dão uma força imensa para eles. Tem até um macete para decorar, o PAT. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Nem todo ato tem todos esses atributos. Os que sempre estão presentes são a presunção de legitimidade e a tipicidade. Já a imperatividade e a autoexecutoriedade só aparecem em alguns casos específicos. E de todos esses, o mais impactante talvez seja a presunção de legitimidade. Isso significa que todo ato administrativo, quando nasce, já é considerado válido e legal. Ele tem uma espécie de selo de qualidade de fábrica. E a consequência prática disso é enorme. Não dá para simplesmente ignorar uma multa dizendo, eu acho que está errada. Enquanto a própria administração ou um juiz não anular essa multa, ela é válida e tem que ser cumprida. E é isso. Agora, da próxima vez que alguém ver uma licença de construção, uma ordem de interdição ou até a simples nomeação de um servidor no Diário Oficial, já dá para enxergar por trás do papel. É a linguagem do Estado em plena ação. Fica aí a reflexão. Que outros atos administrativos estão escondidos no nosso cotidiano?